Boa noite, minha gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos ao Periscope do Amo Direito. É um prazer recebê-los para essa noite muito especial, diretamente aqui da Flórida. E nós vamos iniciar uma grande maratona de estudos que vai ser um sucesso maravilhoso, como foi em 2016, nessa mesma época. É a jornada Eu Amo Constitucional que se reinicia. Hoje, aula inaugural, e eu tenho certeza que vocês vão amar muito. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. É um prazer recebê-los aqui no Periscope do Amo Direito. Aqui são 7h30 da noite, 10h30 da noite aí no Brasil. E hoje nós vamos inaugurar uma jornada de 12 encontros. 30 horas de direito constitucional na veia, para que a gente possa abordar os principais assuntos que sempre vêm caindo nas provas de concursos públicos e no exame de ordem. Eu quero agradecer a todos vocês de cada cantinho do país, aos amigos que estão fora do Brasil, mas estão assistindo agora, aos colegas professores, aos meus alunos do Portal F3, aos meus alunos que estudam para concursos na turma, no treinamento de coaching avançado para concursos, a galera do coaching exame de ordem, os meus ex-alunos da segunda fase de constitucional e de direito tributário que estão aí. Um grande beijo a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Me permitam pedir desde logo um favor a todos. As mensagens estão bombando na tela, e se a gente tivesse bombardeio de mensagens, todos nós sabemos que a transmissão trava. E hoje é a aula inaugural, hoje é a primeira de 12 aulas que serão maravilhosas. Então eu vou pedir à galera que segure um pouquinho as mensagens para que eu possa cumprimentar os professores que estão na live, que eu já vi vários colegas aí na live, cumprimentar o pessoal do Bom Direito, do Direito News e do Amo Direito, com quem eu fiz essa parceria para que a gente pudesse trazer aqui para o canal do Amo Direito mais uma jornada do Eu Amo Constitucional. Gente, no ano passado, entre janeiro e fevereiro, nós fizemos esse mesmo curso e foi maravilhoso, foi incrível. Tínhamos audiências ali maravilhosas e chegou o momento de a gente renovar essa edição com novidades, com jurisprudência atualizada, comentando questões que caíram nos concursos nesse ano de 2016 que se foi. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir a todo mundo que segurem um pouquinho os comentários, tá certo? Eu vou nesse momento dar um beijo gigante às professoras Isabelle Gravatar, Cláudia Serpa, lá do Portal F3, que estão na live. Mandar um beijo para elas. Um beijo ao professor André Uchoa, que está na live. Agora, eu preciso que todos vocês que estão aí, todos, segurem as mensagens. É imprescindível que vocês parem de digitar. Do contrário, a gente não vai conseguir levar esse bate-papo. Eu sei que é uma euforia enorme quando a gente entra na live, a gente se encontra, quando a gente vê os nossos colegas, os professores, vários professores na transmissão, mas eu preciso da colaboração de vocês para que a gente possa segurar aí a euforia e começar o bate-papo. Aqui é mais cedo, né? Eu tô com 3 horas a menos que vocês no horário oficial de Brasília. E eu vou sair para jantar com os meus filhos e a minha esposa daqui a pouco, eles estão me esperando. Então eu tenho 2 horas para fazer uma live com vocês aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma live fenomenal. Então eu vou botar o telefone de lado aqui. Vocês sabem que quando eu boto o telefone de lado, eu já não vejo mais nada, nenhum tipo de comentário, não é? Não leio porque não dá, fica longe, não é? Então, o que eu vou pedir a todos vocês, deixa eu ajeitar aqui a posição correta, vou pedir a toda a galera que está aí na transmissão que durante a minha fala não escrevam nada. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo que eu vou abordar, vamos fazer um trato. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai fazer um trato agora. E esse trato vai valer pelas 12 transmissões. Vocês vão anotar e vão me encaminhar para que eu possa responder pessoalmente pelo Instagram. Então vamos fazer um trato a partir de agora. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho uma equipe de professores, de tutores acadêmicos que atualizam livros de vários colegas na doutrina, que é a minha equipe Tropa de Elite de Direito Constitucional, que é a equipe que coordena o programa Eu Amo Constitucional. E a gente tira as dúvidas da galera todo dia. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotam e vocês vão me encaminhar
para que eu possa tirar essas dúvidas pelo Instagram. Então vamos fazer um trato? Todo mundo do Brasil inteiro que está aí, anotem por favor o meu Instagram, e qualquer dúvida, ao invés de vocês atrapalharem a aula, interromperem, vocês anotam e me mandam por mensagem inbox, que eu, ao longo da semana, vou respondendo a todos. Não deixo ninguém sem resposta, vocês sabem disso. Meu Instagram é @PedroBarretoPortalF3. @PedroBarretoPortalF3. Esse é o meu Instagram pessoa física, vocês falam direto comigo e com os meus assessores acadêmicos. Qualquer dúvida, manda lá. Pedrão, PB, prof, fiquei com a dúvida na live de ontem. O senhor pode me esclarecer? Vai ser o maior prazer ajudar vocês. Então, o meu Instagram, @PedroBarreto, com duplo T, Portal F3, @PedroBarretoPortalF3. E existe o Instagram do Eu Amo Constitucional, do qual participamos eu e toda uma equipe enorme de professores, de acadêmicos, de pesquisadores de direito constitucional, colegas que já assessoraram ministros no Supremo, assessoram desembargadores nos tribunais de justiça, em TRFs. É uma equipe de ponta que coordena o Eu Amo Constitucional. Então, qualquer dúvida, mandem para o Instagram Pedro Barreto, Portal F3, e para o Instagram Eu Amo Constitucional, tudo bem? Durante a aula, nenhuma mensagem, tá certo? Posso fazer um pedido? Eu vou esperar vocês pararem de escrever para que eu possa começar a falar do tema de hoje, como é que vai ser a sequência, o sorteio de bolsas, sorteio de livros. Eu estou com livros para sortear para vocês, bem legais. Então, o que é que eu preciso? Que vocês parem de escrever. Se a transmissão travar para alguém, sai e volta. Eu estou usando a internet de 75 mega. Minha internet está perfeita, a transmissão está perfeita. Se travar para alguém, sai e volta. Agora, se muita gente ficar escrevendo, o aplicativo trava a minha transmissão. Então, cada vez que você digita na tela e aperta o enviar, você dispara um algoritmo que trava, congestiona. Então, se vocês ficarem escrevendo, eu não consigo começar a aula e a gente está perdendo tempo. Tá certo? Então, eu vou pedir a educação de todos. São mais de 500 pessoas ao vivo. Se a galera ficar escrevendo, ficar para de escrever, você está escrevendo quando você manda parar de escrever. Então, eu vou suplicar que todos parem. Vou mandar um beijo à professora Cláudia Serpa, que está na live. Claudinha, minha irmã querida, um beijo grande. E, enfim, vou pedir pela última vez, senão eu vou ter que parar aqui, eu não vou conseguir começar a live. Eu vou ficar aqui parado, esperando vocês pararem de digitar. Só usa o teu dedo e a tua mão até o final da live para anotar no caderno. Não escreve nada aqui na live, nada. Não escreve nada, não digita. Usa o telefone só para ouvir, para me ver, tá certo? E aí você apenas copia no caderno tudo que eu vou estar ensinando. Bom, vamos lá. Isabelle Gravatar, professora Isabelle Gravatar, um beijo. Hoje a gente vai começar uma maratona que vai levar 12 terças-feiras. Inclusive, nós vamos invadir o carnaval, na terça-feira de carnaval, inclusive. Serão 12 terças-feiras. Eu queria pedir a vocês que estudam para concursos públicos, que estudam para exame de ordem, que organizassem a agenda de vocês, para que toda terça-feira a gente se encontre aqui. Toda terça vai ter uma aula. A pauta já está montada, então nós já temos um programa para as 12 aulas. Esse programa está divulgado tanto no Instagram do Amo Direito, como no Instagram do Eu Amo Constitucional, como no meu Instagram. As 12 aulas você já tem o tema divulgado, está tudo organizado. Quando a gente acabar cada aula, eu vou liberar uma apostila de exercícios para que vocês possam assistirem a aula e depois treinarem os exercícios, igual a como eu fiz no ano passado, que foi um sucesso aqui no Amo Direito, né? No ano passado a gente teve mais de 20 mil pessoas estudando no Amo Constitucional e muita gente que foi aprovada em 2016 em concursos e na OAB, até hoje agradece a gente por isso, né? Então, nós teremos 12 encontros e hoje é o primeiro. O tema de hoje, tomem nota, é Teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Nós teremos 30 horas de aula, começando hoje com 2 horas, 2 horas e meia. E hoje eu vou conversar com vocês sobre os pontos que mais foram perguntados nos concursos em 2016 sobre a teoria da Constituição. Bom, tomem nota então que o tema da aula de hoje é Teoria da Constituição. Tudo bem? Maravilha? Vou recomendar a vocês que adquiram um caderno só para esse módulo. Vocês vão ter a possibilidade de anotar 3, 4, 5, 6 folhas, no mínimo, por aula. Tudo que eu falo, eu repito bastante. Quem já estudou comigo sabe que eu ensino conforme o método aqui de Harvard, que é o método PCR,
Perception, Concluded and Reaffirmation. Eu falo uma vez para você perceber, eu falo repetindo e aprofundando para você concluir, e falo mais uma vez para você reafirmar na mente. Minha aula é o tempo inteiro por memotécnica, eu uso o método da tríplice fala, percepção, conclusão e reafirmação. Então tenha um bom caderno, tenha uma boa canetinha e apenas anote, acalme teu coração e receba a energia positiva e a bênção de Deus, Deus maravilhoso, Papai do Céu sempre maravilhoso, tá? Que está aqui escrevendo uma história de sucesso para você, e hoje você vai dar mais um passo na direção da sua aprovação. Então, com muita fé, com muito amor no coração, com muita tranquilidade, com muita positividade, nós vamos começar, tá certo? Bom, para que a gente comece a falar da teoria da Constituição, eu tenho uma pauta aqui, eu fiz um resuminho aqui de 8 pontos, e eu vou ditar esses 8 pontos para que vocês copiem. Esses 8 pontos sintetizam os principais assuntos que foram abordados em 2016 nas provas da Defensoria, Magistratura, Ministério Público, Procuradorias, carreiras policiais, área trabalhista e no exame da OAB. Então eu vou ditar para vocês os 8 pontos que são a ementa dessa aula de hoje, em que nós vamos revisar os principais aspectos desses 8 pontos. Tudo bem? Para começar a dar ementa, eu vou agora entrar aqui com o meu periscope pessoal. Eu estou no periscope do Amo Direito. Então agora eu vou entrar com o meu periscope pessoal, tá certo? Vocês vão ver que vai aparecer aí, ó, Pedro Barreto PB entrou. E eu vou convidar os meus seguidores para que possam acompanhar aqui a live. Então, se eventualmente tivermos algum amigo que está aqui e que não segue o meu periscope, é razoável que siga. O meu periscope tem mais de 70 mil alunos seguindo, só fica atrás do meu irmão querido Pedro Lenza e do grande professor Rogério Sanches. Então aqui, eu, PB, sou eu. Então aqui, eu vou pedir que ninguém escreva na live PB, porque aparecendo esse bonequinho do Superman que sou eu, quem não segue ainda é só botar o dedinho e seguir, tá certo? Então aqui, PB, eu, esse aqui. É só clicar o dedo em cima desse Superman, clicar e passar a seguir o periscope, tá certo? Vamos embora, sem mais delongas, chegou a hora da gente começar. Moçada, a ementa tem 8 pontos. Anotem por favor. Teoria da Constituição, ponto 1, conceito. Ponto 2, origem. Ponto 1, conceito. Ponto 2, origem. Ponto 3, finalidade. Ponto 3, finalidade. Ponto 4, objeto. Ponto 4, objeto. Ponto 5, estrutura. Ponto 5, estrutura. Ponto 6, elementos. Ponto 6, elementos. Ponto 7, sentidos. Ponto 7, sentidos. Ponto 8, classificações. Ponto 8, classificações, ok? Então eu vou repetir para que todos possam copiar com tranquilidade os 8 pontos da ementa da aula 1. E depois eu vou falar a vocês sobre como resolvermos exercícios para que treinemos essa live de hoje, ok? Ponto 1, conceito. Ponto 2, origem. Ponto 3, finalidade. Ponto 4, objeto. Ponto 5, estrutura. Ponto 6, elementos. Ponto 7, sentidos. Ponto 8, classificações. Pela última vez, para que a galera que é mais lenta possa copiar. Ponto 1, conceito. Ponto 2, origem. Ponto 3, finalidade. Ponto 4, objeto. Ponto 5, estrutura. Ponto 6, elementos. Ponto 7, sentidos. Ponto 8, classificações. Tudo bem? Vamos embora. É hora de começarmos. Meus amados irmãos, pode ser que vocês venham a fazer provas nesse ano e a banca formate quesitos abordando o conceito de Constituição. No ano passado, foi muito comum que tanto bancas como CESP, FGV, Carlos Chagas, ESAF, NCE, SESGran Rio tivessem trabalhado
com o conceito de Constituição atrelado ao seu prisma normativo. O conceito de Constituição atrelado ao seu prisma, à sua perspectiva normativa. Sob um prisma normativo, sob uma perspectiva normativa, o que é a Constituição? Como conceituar a Constituição? Vocês podem tomar como verdadeira a proposição em qualquer prova em que se afirme que a Constituição é a fonte normativa suprema, que funda, estrutura, organiza o sistema jurídico normativo de um determinado Estado. A Constituição pode ser conceituada sob o prisma normativo como a fonte normativa suprema, dotada de supremacia, a fonte que abriga as normas matrizes que organizam, estruturam, constroem o sistema jurídico de um determinado Estado de Direito. Foi muito comum acompanhar nas mais variadas bancas, vendo o perfil de diversos colegas examinadores de diferentes casas organizadoras de certames, todos eles trabalhando com o prisma normativo da Constituição. A Constituição, professor Kleber Barros, a Constituição como a fonte normativa suprema, a fonte que abriga as normas jurídicas dotadas de superioridade, de supremacia, a Constituição como o documento, a fonte que abriga as normas que organizam, estruturam, fundam um sistema jurídico para um determinado Estado de Direito. Você pode levar para as suas provas, para o teu concurso, para o teu exame de ordem, para uma prova oral do MP ou da Defensoria, para uma específica de magistratura, para um provão de delegado de polícia, para uma primeira e segunda fases da OAB, você pode levar essa perspectiva. Foi a mais trabalhada pelas bancas de concursos públicos do Brasil no ano passado. É claro que todo autor tem a liberdade acadêmica, tem a liberdade intelectual de conceituar a Constituição sob diferentes perspectivas. A depender de qual seja o prisma que a gente foque, em que perspectiva a gente coloque a Constituição, o conceito se adapta e tem uma vasta, flexibilidade. Todavia, confiem, é exatamente esse o prisma mais trabalhado, pelo menos foi em 2016, no nosso cenário concurseiro. Então, pela última vez, para quem quiser ter aí nos apontamentos um bom conceito, harmonizado à visão que as bancas concurseiras no Brasil vieram adotando no ano passado, a Constituição é a fonte normativa suprema que organiza, estrutura, constrói o sistema jurídico de um determinado Estado de Direito. Como é que se origina o feitio de uma Constituição? Como é que se constrói uma Constituição? Como é que se cria essa fonte normativa que é a mais elevada, a soberana, dentro de toda uma ordem jurídica? De onde emana a Constituição? Bom, a gente tem na Constituição uma fonte gerada pelo exercício de um poder que pertence ao povo. O povo é titular de um poder que para nós constitucionalistas é o mais nobre e mais poderoso poder que se reconhece na titularidade de um povo, o poder constituinte originário. A Constituição surge quando se exerce o poder constituinte originário. A origem de uma Constituição é um procedimento chamado poder constituinte originário. O poder constituinte originário é o mais genuíno poder de um povo. E esse povo, dentro do seu Estado, organiza a sua Constituição através de um processo, um procedimento. Normalmente, nos estados constitucionais de direito contemporâneos, a gente se acostumou a ver a criação de um órgão central que conduz o exercício desse poder. No nosso caso, no Brasil, a história recente nos mostra a figura da Assembleia Nacional Constituinte. Não que necessariamente tenha que se chamar de Assembleia Nacional Constituinte, mas é o que modernamente vem acontecendo, não só no Brasil, mas nos mais variados estados constitucionais de direito contemporâneos. Então a gente diz que um determinado órgão é instituído pelo povo, e esse órgão, por exemplo, o órgão que para nós é a Assembleia Nacional Constituinte, esse órgão instituído pelo povo, ele tem a missão de criar
de construir, de conduzir o exercício do poder constituinte originário. E é no exercício do poder constituinte originário que a gente diz que se cria uma Constituição. Então, a Constituição é gerada a partir do exercício do poder constituinte originário. Tudo bem? O poder constituinte é um tema que a gente vai abordar em outras lives. As características do poder constituinte originário, inicial, ilimitado, incondicionado, soberano, político, não agora. Então vamos fazer uma síntese bem objetiva aqui, com bastante precisão. O que é a Constituição? Bom, eu posso fazer um pedido a todos? Eu estou vendo que tem algumas pessoas querendo aparecer aí na live, querendo se promover na live. Isso é de uma profunda indelicadeza. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui para todo mundo. Eu estou aqui com o melhor espírito colaborativo. Eu dou aula há quase 20 anos. Eu sou fundador e dono de um curso, o curso Portal F3. Eu acho muito indelicado, muito deselegante, até desrespeitoso alguém chega aqui e fica promovendo um trabalho pessoal aqui dentro, né? Eu tenho uma parceria com o Direito e estou aqui para ajudar todos vocês. E o meu curso é esse aqui, Portal F3. Eu tenho amigos em todos os cursos do Brasil. Eu jamais teria a indelicadeza de entrar na live de algum colega e promover o meu curso. Fica feio, não é compatível com a ética na advocacia e no meio acadêmico, no meio até eu diria de empreendedorismo econômico e educacional. A nobreza, a gentileza e o respeito são fundamentais para que a gente possa viver numa sociedade cordial, ordeira, que se respeita. Então, se tem um professor falando, vamos calar a boca, vamos prestar atenção e parar de querer aparecer, querer dar aula junto com o professor, ficar promovendo outros cursinhos, porque isso não é bonito, fica feio, tá certo? A imensa maioria das pessoas que estão aqui são meus alunos, a imensa maioria que está aqui são os meus próprios alunos, e os que são convidados eu vou acolher com muito amor. Mas eu vou pedir que, se vocês puderem, não fiquem fazendo comentários. Olha, eu tenho amigos no SERS, eu fui professor do SERS, ajudei o professor Renato Saraiva muitos anos atrás a criar o SERS, tenho muito carinho por ele, tenho muitos amigos no LFG, fui professor do IELF antes de virar LFG, muitos amigos no Damásio, grandes irmãos que agora estão na Saraiva, Pedro Lenza, meu irmãozão querido, que agora está no projeto da Saraiva, fui fundador, fui sócio, fui dono do Supremo em Belo Horizonte, do Sérgio na Bahia, do Fórum no Rio de Janeiro, são muitos amigos. Agora, eu estou aqui como professor do Portal F3 Foco Força e Fé, um curso que vem crescendo, ganhando espaço, ganhando amigos, sempre se pautando na ética, no amor, no respeito. É feio chegar aqui e ficar divulgando um outro curso, um outro projeto, é deselegante ficar fazendo isso. Então fica aí a dica, com todo respeito, respeita a minha live, respeita o meu trabalho, respeita o meu curso e me respeita como professor, tá certo? Não fique então, se você é do curso Fórum, eu fui o fundador do curso Fórum, tenho grandes amigos lá, manda um beijo pro Nasser, pro Galante, são meus amigos, vi começar, não é isso? Fui o fundador, fui durante 10 anos o dono do curso Fórum, vendi o curso Fórum em 2012, cumpri 3 anos de quarentena e em 2015 saí do Fórum por opção e fundei o Portal F3, que hoje já é o maior curso do Rio de Janeiro. E tenho muitos amigos no curso Fórum, inclusive quem hoje dirige o curso Fórum é meu padrinho de casamento, Carlos Vinha, meu irmão querido, padrinho do meu filho. Então, vamos voltar aqui para a aula, tá certo? Fica o meu pedido para que a gente possa restabelecer a conexão acadêmica e não mais passar por esse tipo de constrangimento que é totalmente desnecessário. Tudo bem? Então, com muito amor, com muito respeito, com muita gentileza, eu vou pedir que todo mundo pare de escrever, seja lá o que for, e deixa que eu dou a aula, deixa que o PB dá a aula. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Estou aqui para colaborar, para ajudar, então eu vou pedir a todos essa gentileza. Vamos lá? Caminhando. Então, rapaziada, vejam bem. Então, vamos recapitular conceito e origem, que foram os pontos 1 e 2 dessa ementa de 8 pontos. Vamos lá? A gente trabalhou em 2016 com a perspectiva normativa de Constituição. Então, o conceito que foi mais trabalhado em 2016 foi esse conceito. A Constituição é a fonte normativa suprema, dotada de superioridade, que tem a missão de organizar, estruturar um sistema jurídico para um determinado Estado de Direito e para aquele povo. Tudo bem? O ponto 2 foi a origem. De onde se origina uma Constituição? A Constituição é originada a partir do exercício do poder constituinte originário. O poder constituinte originário é o embrião genitor de uma Constituição dentro dessas perspectivas contemporâneas dos estados constitucionais de direito que nós temos no mundo odierno. Então a Constituição ela se origina no exercício.
do poder constituinte originário, que é um poder que pertence ao povo, um poder de titularidade popular, desde as revoluções de liberdade dos séculos 17 e 18, que se superou a teoria do poder constituinte pertencendo à nação, e o poder constituinte originário passou, o poder constituinte como um todo passou a ser reconhecido como mais nobre, né, manifesto de poder do povo e não mais da nação, né, toda aquela revolução do pensamento do abade Emmanuel Sieyès na França. Então, o poder constituinte originário é um poder que pertence ao povo, e é o poder que o povo tem para exercer essa prerrogativa de criar, organizar, estruturar e até mesmo no momento futuro modificar a sua Constituição. Então, mas nas provas que vocês virão a realizar, pode ser que as bancas formatem quesitos, formulem enunciados, indagando qual é a origem da Constituição. A Constituição é gerada a partir do quê? A Constituição é gerada a partir do poder constituinte originário. Repito, nós teremos uma outra oportunidade para que conversemos única e exclusivamente sobre a categoria jurídica poder constituinte. Aí a gente vai dividir poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Poder constituinte originário de primeiro e de segundo grau, fundacional e pós-fundacional. Poder constituinte derivado, reformador, decorrente, instituidor, de revisão, poder constituinte derivado difuso, mutação constitucional, teoria francesa de Bourdieu. Então, em um outro momento, nós vamos conversar sobre poder constituinte. Não agora, tudo bem? Então, acho que ficou clara essa revisão, sintetizando de forma precisa, como deve ser uma revisão, ok? O conceito de Constituição e a origem da Constituição. Bom, o ponto 3 já decorre, é corolário lógico do que eu falei aqui no ponto 1 e 2. Qual é a finalidade de uma Constituição? Qual é a finalidade de uma Constituição? Bom, o que mais se trabalhou, tanto na FGV, no CESP, na SES Gran Rio, na Carlos Chagas, a ESAF, nas escolas de procuradoria, o que mais se trabalhou no ano passado foi a finalidade organizacional limitadora da Constituição. A Constituição tem uma finalidade que eu me permitiria chamar de dualista, me curvando aqui a doutrina do direito constitucional alemão, trazendo para nós a mentalidade apregoada por juristas da envergadura de Rudolf Mendes, de Konrad Hess, no seu dia Kraft Normative Verfassung. Então, com base nos primados do direito constitucional alemão, a gente no Brasil incorporou uma ideia dualista. As constituições, elas têm uma finalidade dual, organizacional e limitativa. O papel primordial de uma Constituição é organizar. Organizar o quê? Eu vou falar. Mas é organizar e também limitar. Limitar o quê? Eu vou falar. Daí se dizer, e isso foi muito trabalhado no ano passado nos concursos públicos como um todo no Brasil, que a Constituição, como fonte normativa suprema, erigida do poder constituinte originário, tem por finalidade derradeira essa finalidade dual, a finalidade organizacional limitativa, organizativa limitadora, tanto faz a variação da linguagem, das terminologias. O que importa é que entendamos que a Constituição tem por finalidade precípua organizar e limitar. O que é que a Constituição deve organizar? A Constituição deve organizar os pilares estruturais do Estado, do governo e organizar o catálogo dos direitos fundamentais que pertencem ao povo. A Constituição, ela se apresenta com uma missão organizativa, uma missão organizacional. Ela deve organizar os pilares estruturais do Estado, dos poderes do governo, e o catálogo de direitos, de prerrogativas, de garantias fundamentais daquele povo. Aquele povo titulado poder constituinte originário, que no exercício desse poder constituinte constitui a sua estrutura normativa, faz a sua Constituição. Então, a finalidade principal de uma Constituição, e pelo menos, é claro, e eu vou fazer um parênteses, que a maturidade faz com que a gente tenha essa cautela, né? Já são quase 20 anos ensinando direito constitucional. É claro que você pode pegar o livro do Lenza, o livro do Novelino, o livro do Gilmar, o livro do Ingo, o livro do Barroso, e é claro que você pode pegar o livro do Sarmento, e você pode pegar variações, claro. Cada autor, eu repito, tem uma liberdade acadêmica e intelectual de variar, mas se você estuda para concurso, tu tem que estar antenado naquilo que está caindo. E o que mais caiu no ano passado, e aí eu posso te falar por uma visão global, eu
estudo isso a fundo. Toda a prova de concurso que sai, a galera pega, a gente tritura, estuda, analisa, olha qual foi a variação, a origem das questões, se veio de algum julgado recente do STF, se veio do exercício da jurisdição constitucional em controle difuso nos tribunais, se é meramente uma revolução doutrinária, se é uma revolução da hermenêutica constitucional. E no ano passado o que mais caiu foi essa perspectiva, a finalidade dualista de uma Constituição, englobando-se nessa estrutura dicotômica, organizacional e limitativa. E no prisma organizacional, qual é a finalidade de uma Constituição? Organizar os pilares estruturais do Estado, os seus poderes, o seu governo, forma, sistema e regime, Estado, poderes e governo, e organizar o rol, o catálogo dos direitos fundamentais que pertencem às pessoas do povo. Então, quando um povo faz uma Constituição, a finalidade é essa. O povo ergue uma Constituição para organizar o Estado que ele vai constituir, ao qual ele vai submeter, os poderes por via dos quais esse Estado vai atuar, alcançando suas funções principais, legislativa, administrativa, jurisdicional, fiscalizatória, o governo que conduzirá esse Estado através desses poderes na persecução dessas funções. E é claro que quando um povo faz uma Constituição e se dá, né, e coloca como finalidade organizar o seu Estado, o governo desse Estado, os poderes por via dos quais esse Estado atua, é claro que o povo tem também, na finalidade principal, aquela finalidade de reconhecer os seus próprios direitos, aquilo que lhe é essencial minimamente para uma existência digna. Então vocês podem ir para o concurso de vocês com muita tranquilidade, perseguindo as respostas, se forem provas objetivas, que afirmem que a finalidade da Constituição é a finalidade de organizar e limitar. Organizar o Estado nos seus pilares estruturantes, o governo, os poderes e os direitos fundamentais íncitos, aquilo que se entende como minimamente necessário para uma existência digna de todo e qualquer ser humano. Vocês entendem, meus amados? Esse é o prisma organizacional, tudo bem? Então eu estou fazendo o processo de repetição porque vocês sabem que isso faz parte das ferramentas de memotécnica que eu utilizo. O processo de repetição é um processo vital para que a informação passe pelaquela primeira etapa, que é a cognição, conhecimento, depois ela passe pela conclusão, que é quando você entende a informação, e depois a reafirmação, que é quando você desloca do consciente para o subconsciente. O subconsciente é aquele depósito de armazenamento não deletivo da memória humana, né? Então, por isso, o processo de repetição, eu até peço perdão às pessoas que assimilam com mais facilidade. Isso é muito mais em atenção aos colegas que têm uma dificuldade um pouco maior, que são mais calouros, que estão iniciando. Então, eu sempre dou aula com processo de repetição, tudo bem? Por mais que alguns não entendam, acreditem, eu estudei muito para poder fazer isso e treinei muito para ter essa paciência e a habilidade de repetir pausado e organizadamente. Eu sempre brinco com vocês nas aulas, quem faz os meus módulos lá no Portal F3, ou fez comigo em qualquer outro cursinho desses grandes cursos que eu fui professor durante quase 20 anos, eu sempre dizia a vocês, né? É fundamental que a gente tenha essa capacidade de repetir pausadamente, organizativamente, e tem que treinar muito para fazer isso. Tem gente que não tem paciência de repetir para a esposa, para o marido. Porra, acabei de falar, tu não ouviu, quer que eu repita? Não é? Repetir exige paciência e habilidade, e não é por acaso que se criou aquela, né, famosa paráfrase popular que você repete, termina aprendendo por osmose. É claro que não é por osmose, mas que você aprende. Vamos embora. Então, qual é a perspectiva limitadora? Já que a finalidade dual da Constituição é organizar e limitar. Qual é a perspectiva limitadora? A gente diz que a perspectiva limitadora da finalidade de uma Constituição, a Constituição na sua finalidade, a perspectiva limitadora é a seguinte: é a de impor ao Estado e aos governantes limitações, para que quando o Estado, guiado por seus governantes, estiver assistindo a sua governabilidade acontecer, os governantes, na governabilidade, conduzindo o Estado na persecução de suas funções típicas, os governantes não violem os próprios pilares estruturais do Estado e não violem a integridade dos direitos fundamentais da população. Repetindo, a finalidade de uma Constituição não é só organizar o Estado, o governo, organizar os poderes e reconhecer os direitos fundamentais. É apresentar limitações. Grande professor Alexandre Soares, o homem que me ensinou português jurídico. Se eu estivesse fazendo concurso hoje, com as suas aulas eu gabaritava tudo. Você é um ícone. Quem não segue ainda, siga esse cara aí, que é o melhor professor de português jurídico do Brasil. E quando eu falo, eu não fico babando ovo de ninguém, não promovo quem não merece. Esse cara é fera demais. Alexandre Soares, melhor professor de português jurídico do Brasil. Obrigado por me prestigiar aqui na live e muito obrigado por ter me dado a honra de aceitar o convite para ser professor do Portal F3. O portal explodiu de alunos com a sua chegada. Você arrastou uma multidão para o portal. Eu e minha esposa só temos
a te agradecer. Então vamos voltar, todo mundo junto. Então, no prisma limitativo, a gente diz que quando o povo faz a Constituição, o povo tem uma finalidade: apresentar na própria Constituição limites, limitações, sistemas de controle aos governantes, para que quando os governantes estiverem exercendo a governabilidade estatal, governando, conduzindo o Estado, esses governantes não implodam os próprios pilares estruturais do Estado e não vilipendiem, meus amigos, a integridade dos direitos e garantias fundamentais das pessoas do povo. Então vamos fazer uma síntese para que a gente possa passar para o ponto 4. Quando a gente fala da finalidade de uma Constituição, qual é a finalidade de uma Constituição? A finalidade de uma Constituição é organizar os pilares estruturais de um Estado de Direito, o seu governo, os seus poderes e os direitos fundamentais, e impor limitações aos governantes, para que esses governantes, na condução do Estado, perseguindo sua atividade fim, esses governantes não violem a integridade dos direitos fundamentais do povo e não implodam a própria estrutura do Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando se organiza o Estado, se escolhe uma forma estrutural para esse Estado. A nossa forma estrutural de Estado é a federação. Nós escolhemos a forma de Estado federativa, com a descentralização do poder político. O Brasil é uma federação, não tem uma única casa fazendo todas as leis, não tem uma única casa sendo o poder executivo único. A gente descentralizou o poder político. O poder político é o poder de legislar e de administrar. E a gente tem as instituições ou poderes, poder legislativo e poder executivo. Nós temos no Brasil 5.598 poderes legislativos, 5.598 poderes executivos. Nós temos o poder executivo da União, 26 poderes executivos estaduais, o poder executivo do DF e 5.570 poderes executivos municipais. Nós temos 5.570 poderes legislativos municipais, guiáveis por suas câmaras de vereadores. Temos uma Câmara Legislativa no Distrito Federal representando e conduzindo o poder legislativo do DF, 26 Assembleias Legislativas Estaduais e o Congresso Nacional, que é o único que é bicameral, conduzindo, guiando o poder legislativo da União. Então observe que a nossa federação é a nossa forma de Estado, que tem como característica primordial, e a gente vai abordar esse assunto na aula de organização do Estado mais adiante, na próxima terça-feira aí para frente, que é a descentralização do poder político. Então os governantes não podem implodir a federação, violar normas de proteção a esse pacto pró-federação. Então a própria Constituição cria normas, cria mecanismos, cria sistemas de proteção ao federalismo. Então a gente tem da imunidade tributária recíproca, a gente tem diversos mecanismos constitucionais, comandos normativos que o Constituinte apresenta para proteger uma das estruturas que são basilares, um dos pilares que são fundamentais na estrutura do Estado, que é a sua forma, a forma federativa, a cláusula pétrea. Nem mesmo através de emendas constitucionais eu posso abolir. Então percebam que quando eu falo da finalidade de uma Constituição, eu digo que uma Constituição hoje é compreendida como uma fonte normativa que tem por finalidade organizar e limitar. Finalidade dualista ou dual, organizacional e limitativa. Vamos embora? Posso avançar? Acho que para uma revisão já está de bom tamanho. Todos vocês sabem que eu tenho um módulo completo de quase 100 horas de direito constitucional que vocês podem aprofundar comigo pra caramba lá no portal F3. Inclusive, eu vou fazer todos os dias, todas as terças-feiras, sorteios do módulo completo e de mini módulos, módulos de temas, módulo de controle, módulo de poderes, módulo de direitos fundamentais. E alguém aqui vai ganhar com 100%, não vai pagar nada e vai poder aprofundar. Tudo bem? Vamos embora. Mergulho com vocês no ponto 4, objeto. O objeto de uma Constituição. Gente, o objeto de uma Constituição é aquilo que a gente coloca dentro dela. E o que é que deve ser o objeto de uma Constituição? O que é que deve ser o objeto de uma Constituição? Bom, vou resgatar aqui alguns constitucionalistas clássicos, como Raul Machado Horta, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o grande professor José Afonso da Silva, que já traziam para nós uma visão que a doutrina contemporânea hoje acompanha, dizendo que uma Constituição ela deve ter as suas normas recaindo sobre dois pilares. E mais uma vez o dualismo aparecendo, O constitucionalismo brasileiro, esse neoconstitucionalismo brasileiro que a gente vive, ele é muito dualista, O objeto de uma Constituição, ele se apresenta estruturado sob um prisma dual, dicotômico, binário, bipartido, mais uma vez. O que é que deve ser o objeto de uma Constituição? O que é que mais se cobrou nos concursos de 2016 e o que é que mais foi gabarito nas provas das mais variadas bancas quanto a essa percepção do objeto de uma Constituição? Uma Constituição deve ter como centro, sobre o qual recaem suas normas, dois pilares:
De um lado, o que a gente chama de parte orgânica. Do outro, o que a gente chama de parte dogmática. O objeto de uma Constituição é esse sistema binário orgânico-dogmático, é esse dualismo entre a parte orgânica e a parte dogmática, sobre o que recaem as normas constitucionais. Quando o povo está no exercício do poder constituinte originário, criando a sua Constituição, dando à sua Constituição a sua supremacia, alcançando aquela finalidade organizacional, o povo vai despejar as normas constitucionais que estão sendo geradas no poder constituinte originário sobre esse bipolo, sobre esses dois pilares, o que a gente vai chamar de parte orgânica e parte dogmática. Antes que eu explique o que é a parte orgânica e o que é a parte dogmática, pode levar com certeza absoluta para todas as provas que você vier a realizar, que a Constituição tem por objeto o elemento, o conjunto orgânico dogmático. O que é a faceta orgânica e o que é a faceta dogmática desse objeto? Entendendo-se aqui que o objeto é aquilo que vai ser disciplinado, é aquilo sobre o que recaem as normas constitucionais, é aquilo que as normas constitucionais disciplinam. Bom, tem que ter tudo a ver com o que eu falava sobre finalidade, amigo, senão não vai fazer sentido. E faz sentido. O direito constitucional, eu digo isso a vocês todos os dias, depois do direito tributário, é a matéria mais fácil de aprender. Vocês sabem que eu ensino 9 disciplinas. Direito tributário é a mais fácil de todas. Constitucional é a segunda mais fácil. Vem comigo, rapaziada, se liga aqui todo mundo. Olha que bacana. A parte orgânica do objeto de uma Constituição, vocês acham que é o quê? Quando o povo no poder constituinte originário escreve a Constituição e traz as normas constitucionais, posta as normas constitucionais, essas normas vêm disciplinar o quê? Naquilo que a gente chama de parte orgânica. A parte orgânica é a parte que abriga, é a parte que abrange a estruturação do Estado, dos poderes e do governo. As normas geradas na Assembleia Constituinte, ou aquelas que venham futuramente por emendas constitucionais, as normas constitucionais, elas devem, não é finalidade da Constituição, promover a organização do Estado, dos poderes, do governo? Então, quando eu falo que uma Constituição é escrita, eu preciso ter na Constituição normas constitucionais que promovam a estruturação, a organização do Estado, dos poderes, do governo. Por exemplo, quando a gente pega a nossa Constituição, se vocês abrirem a nossa Constituição, no título 3, a Constituição tem 10 títulos. Já já eu chego lá, o ponto 5, estrutura. A Constituição tem 10 títulos. Qual é o nome do título 5? Da organização dos poderes. Não, do título 4, desculpe. Título 4, que é o exemplo que eu queria dar. Qual é o nome do título 4? Da organização dos poderes. No título 4, eu vou organizar o poder legislativo, lá do artigo 45 ao 75. O legislativo, do 76 ao 91. O judiciário, do 92 ao 126. Vou organizar funções e instituições que são essenciais para que a jurisdição seja posta e a justiça se alcance, como a advocacia pública, a defensoria pública da União, o Ministério Público. Então veja que quando eu pego a minha Constituição e olho para o título 4, está lá, da organização dos poderes. E é o maior dos títulos, sozinho, o título 4, que vai do artigo 44 até o 133, se eu não me engano. O título 4 sozinho representa quase que um terço dos 250 artigos do articulado permanente, né? Excluído aqui o ADCT, que é transitório. Então, o título 4 dá bem essa ideia do que é a parte orgânica da Constituição, organização do Estado, organização dos poderes. Se eu recuar para o título 3, que vai do artigo 18 ao 43, a ideia é similar, da organização do Estado. É lá no artigo 18 que eu vou dizer que o nosso Estado tem forma federativa. É lá que eu vou dizer que nós temos uma federação, né? Aí eu falo nos parágrafos do artigo 18 da criação, da subdivisão, da fusão de novos estados, de municípios, criação de territórios. Então percebam, meus irmãos, que a parte orgânica de uma Constituição é a parte que o Constituinte dedicou para colocar as normas que promovem a organização, a estruturação, as limitações ao poder do Estado. Então, quando eu falo de organização, estruturação do Estado, dos poderes, do governo, eu estou falando da parte orgânica de uma Constituição. Qualquer prova que vocês fizerem, OAB primeira fase, OAB segunda fase, provão para delegado de polícia, provão do MP, magistratura, defensoria, procuradorias, qualquer que seja a carreira jurídica, e veio lá uma proposição objetiva, uma questão afirmativa, uma questão de provão, amigo. ABCD, ABCDE, 1, 2, 3, 4, quantas verdadeiras? 1 e 3 verdadeira, 2 e 4 correto, como é na ESAF, ou certo ou errado, falso ou verdadeiro, como é em regra na CESP. Todas as vezes que você estiver lendo
que a parte orgânica do objeto constitucional, né? Que a faceta orgânica do objeto de uma Constituição compreende a normatização dos poderes, do governo e do Estado, tome como verdadeira, tome como correta essa proposição. O que é a parte dogmática? A parte dogmática é a parte dos dogmas, dos princípios e valores. A parte dogmática de uma Constituição é aquela parte na qual o Constituinte deposita as normas que apresentam os princípios e os direitos fundamentais. Então, quando eu pego a minha Constituição e encontro capítulos inteiros, um título inteiro, quando eu encontro artigos inteiros, partes de artigos, consagrando princípios constitucionais estricto sensu, princípios setoriais constitucionais tributários, constitucionais econômicos, constitucionais penais. Quando eu pego no artigo 5º os princípios penais que estão nos incisos do artigo 5º, para tutelar a dignidade da pessoa humana, proibindo a tortura, consagrando a retroação benigna, eu tenho princípios constitucionais penais. Isso faz parte da dogmática constitucional. Quando eu chego no artigo 150, incisos 1 a 5, encontro os princípios tributários, legalidade no 1, isonomia no 2, irretroatividade no 3A, anterioridade no 3B e C, não confisco no 4, não limitação ao trânsito no 5, isso são princípios constitucionais tributários, faz parte da dogmática constitucional. Quando eu vou no artigo 170 e consagro nos incisos uma série de princípios, princípio da proteção ao pequeno empreendedor, princípio do equilíbrio da concorrência, princípio da lealdade de competição, princípio da proteção ao consumidor e da defesa da propriedade, os princípios da ordem econômica, eu estou falando de princípios constitucionais econômicos. E quando eu falo no artigo 37 dos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, que são implícitos, eu estou falando de princípios constitucionais que se inserem dentro dessa faceta dogmática constitucional. Quando eu pego o título 1 e o título 2 da Constituição, moçada, o título 1 dos fundamentos da Constituição, dos princípios fundamentais da Constituição, quando eu pego o título 2 dos princípios fundamentais no título 1, quando eu pego o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, eu estou falando da parte dogmática. Então, observem como é fácil analisar essa relação orgânico-dogmática dentro de uma Constituição. E é esse o objeto de uma Constituição. Quando se escreve uma Constituição e se traz para dentro de uma Constituição o conjunto de normas constitucionais, essas normas dotadas de supremacia e superioridade vão disciplinar exatamente esse dueto, esse diálogo orgânico-dogmático e esse prisma orgânico, esse prisma dogmático que formam essa estrutura binária do objeto de uma Constituição. Então, o que é o objeto de uma Constituição? O que é o objeto de uma Constituição? É o conjunto, né, de assuntos ligados à parte orgânica e à parte dogmática. O objeto de uma Constituição é o conjunto de assuntos, de temas ligados à parte orgânica e à parte dogmática. O objeto de uma Constituição é formado por um diálogo, por uma completude, por um diálogo de complementaridade entre o prisma orgânico e o prisma dogmático. E no prisma orgânico eu vou encontrar as normas constitucionais que disciplinam a organização e a estruturação do Estado, dos poderes e do governo. E na parte dogmática eu encontro as normas constitucionais que promovem os princípios, protegem os valores e reconhecem os direitos. Tudo bem? Estamos juntos? Vou avançar de ponto. Vocês sabem, e eu sei que a gente pode aprofundar muito isso. A rapaziada que fez uma segunda fase do AB comigo em Constitucional teve quase que uma pós-graduação em Direito Constitucional, né? A gente tem ali mais de 100 horas de aula minha de Direito Material Constitucional. O pessoal que faz o coaching, exame de ordem comigo, um pouco menos, mas também é um cacetão de Direito Constitucional. Vocês têm ali umas 20 a 25 aulas de 2 horas, 2 horas e meia, quase 50 horas de Direito Constitucional comigo, correto? Vocês sabem que esses assuntos a gente pode aprofundar bastante. Óbvio que pode. Eu poderia fazer aqui um sábado inteiro, de 8 às 18, só falando sobre o objeto da Constituição. Não é o caso aqui. A live hoje não é para fazer um pós-doc, para fazer um seminário no mestrado. A live hoje é para a gente revisar assuntos importantes que vieram caindo em 2016 e tem tudo para continuar caindo em 2017. Tudo bem? Beleza. Eu vou para o ponto 5. Né? Ô, professor Kleber Barros está aí na live. Clebão, te amo, irmão. Pelo amor de Deus, um dos caras mais geniais que eu conheço no meio acadêmico. É esse cara que eu falei para vocês na live de ontem, lá no meu periscopo pessoal. O cara que se alfabetizou com 20 e poucos anos de idade, o cara que morava até dezembro agora na favela da Rocinha, o cara que vendia alicate, arame na favela da Rocinha, conseguiu ser aprovado no cadastramento do ProUni para fazer, com a ajuda do Estado, um curso de Direito, entrou na faculdade de Direito já aos 30 anos de idade, se formou, né? Assistiu uma aula minha no YouTube, no 8º semestre de faculdade, nunca tinha visto uma aula de tributário na vida, nunca tinha feito uma petição inicial na vida e fez a segunda fase no meu curso em tributário. Não tinha dinheiro nem para o transporte. Às vezes ele ia andando, às vezes voltava de carona de ônibus, carona com motoqueiro, e esse cara não me pediu uma bolsa.
Esse cara foi no Banco do Brasil, pegou R$1.000 emprestado, parcelou em 24 vezes, e esse cara se matriculou no meu curso sem dinheiro pra nada, nem pra comprar livro, estudava com o livro velho dos colegas da turma passada que emprestaram pra ele. Esse cara passou de primeira comigo, e quando eu descobri a história dele, e eu vi o valor dele, e vi que ele teve a coragem de pegar um empréstimo pra comprar o meu curso, a humildade de fazer isso, e não me pedir uma bolsa, eu falei, meu irmão, você tem valor, você merece todo o meu respeito. E eu chamei ele, o cara tem a minha idade, eu graças a Deus tive o privilégio de fazer toda uma carreira educacional, desde o ensino infantil, médio, meus pais puderam me proporcionar isso, ele não teve o mesmo privilégio que Deus me deu, um cara que teve uma infância sofrida, doída, descarregava saco de cimento na descida da favela da Rocinha, e esse cara, quando se formou, pegou a carteira do AB, eu trouxe para trabalhar comigo, virou meu monitor, depois virou coordenador da minha segunda fase, coordenando turma de 2.000 alunos, passou a fazer monitoria, a tirar dúvida dos alunos, hoje o cara advoga para mais de 200 jogadores de futebol, para mais de 100 empresas no Brasil, hoje o cara tem uma pós-graduação em direito tributário, está indo para o mestrado, se formou na formação de coach da Sociedade Brasileira de Coach. Hoje o cara tem um curso de prática dentro do portal, que tem quase 500 inscritos fazendo com ele o curso de prática. O curso de imposto de renda foi um sucesso. Então, meu irmão, quando eu vejo você aqui, eu sempre lhe prestigio, porque histórias como a sua são histórias da vida real, de brasileiros que não aceitaram que tinham que ser pobres e que se rebelaram contra a pobreza, e o mais nobre instrumento de rebeldia contra a pobreza é o estudo. O estudo ainda é e sempre será o mais forte instrumento de libertação. E você, Clebão, escolheu vencer honestamente através dos livros. É por isso que sempre que eu ver você, eu vou reverenciar você, porque a sua história é uma dessas histórias que todo mundo precisa ver, ouvir, para se inspirar e nunca baixa a guarda nos momentos de dificuldade na vida. Você é um cara, meu irmão, que inspira pessoas. Deus prepara coisas muito grandes pro seu caminho. Siga forte. O pior você já passou, meu brother. O pior você já passou. Ficar 2 dias sem comer para dar o prato de feijão para sua filha jantar e almoçar durante 2 dias, que não tinha dinheiro pra porra nenhuma, é para poucos. E hoje você venceu. E hoje você tá aí se mudando para Jacarepaguá, pela primeira vez dando um quarto a Juju, sua filhinha, que agora não vai mais dormir em colchonete no chão, junto com você e sua esposa. Hoje sua filha tem um quartinho. Hoje você tem sua primeira casinha. Hoje você é advogado tributarista, cara. Sempre que eu ver pessoas como você aqui, eu vou testemunhar, vou aplaudir, vou reverenciar, porque são pessoas como você que fazem a gente que é professor, a minha professora que entrou na live agora aí, professora Cláudia Barros Porto Carreiro, coordenadora do Portal F3, promotora de justiça há 20 anos. Ex-coordenadora da Escola do MP do Rio de Janeiro, coordenadora hoje do portal, Claudinha Barros Porto Carreiro, que está aí na live, que foi minha professora em 1999. Eu tenho até hoje, eu falei para ela, meus caderninhos e minhas fitas BASF, minhas fitas TDK 160, daqueles gravadorzinhos, que a gente botava pilha Duracell atrás. Duracell não que era cara, Rayovac da promoção, ali da Uruguaiana. Claudinha, quando eu sou professor há quase 20 anos, você é professor há uns 30, né? E eu sei que você vai ficar bravo que eu estou entregando sua idade. Mas quando a gente vê esses meninos que eram alunos da gente em prova de OAB, hoje dando aula, brilhando, brocando e construindo um sucesso, pelo amor de Deus, isso é fantástico, não é não? Então, um beijo a Cláudia Barros Porto Carreiro, um beijo a Cleber Barros Brock, porque eu me emociono sempre quando eu vejo. E vamos voltar. Eu vou entrar agora no ponto da estrutura. Vamos lá? Ponto 5, estrutura da Constituição. São 8 pontos. Ponto 5, estrutura da Constituição, tudo bem? Vamos ao ponto 5, estrutura da Constituição. Vou pedir pra galera agora segurar, eu sei que Kleber tem uma legião de fãs, Claudinha Barros então nem se fala, nossa coordenadora. Quem quiser, segue os dois e agora para as mensagens e vamos restabelecer a vibe do direito constitucional. Em mais alguns minutos, 40 minutos a gente acaba essa aula, tá certo? E aí eu faço os sorteios no final e trago algumas novidades que eu queria que vocês não fossem dormir antes de eu acabar, tá certo? Tem novidades maravilhosas no final da live aqui. Vamos lá? Bom, então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, todo mundo junto. Moçada, estrutura da Constituição. Vocês vão achar que eu estou de brincadeira, mas não estou brincando. Mais uma vez, acreditem, a gente diz que a Constituição, ela tem uma estrutura binária. Aí você vai dizer, PB não é possível. É possível, meus amados. Uma Constituição, hoje, dentro desse neoconstitucionalismo que a gente vive, que chegou trazendo pós-positivismo, a revolução na hermenêutica constitucional, as constituições dos atuais estados constitucionais de direito, elas, em regra, seguem o modelo binário. A brasileira é binária, mas eu preciso ter a cautela de deixar claro a vocês que nem toda a Constituição precisa ser binária.
E no que consiste uma Constituição binária e uma Constituição não binária? Bom, prestem atenção, vamos lá para vocês entenderem. Uma Constituição binária é aquela que se estrutura com um preâmbulo e após este um articulado. A Constituição binária é aquela que se inicia com um texto preambular e após esse texto apresenta um rol de artigos, um articulado. Então vamos devagarzinho. A imensa maioria das constituições geradas a partir da segunda metade do século anterior, como é o caso da Constituição atual que a gente tem em vigência, a Constituição Brasileira de 1988, a imensa maioria das constituições que vieram da segunda metade do século passado, já acompanhando a revolução proporcionada pelo neoconstitucionalismo dos anos 70 para frente, elas têm estrutura binária. Mas não quer dizer que ser binária é uma obrigação para ser Constituição. O que é uma Constituição binária? É a Constituição que abriga dentro do seu texto um preâmbulo e após esse preâmbulo um rol de artigos. Não é exatamente assim que a gente encontra na Constituição brasileira, um preâmbulo e após ele um rol de artigos. Então a Constituição binária é aquela que é formada por um dueto estruturante, preâmbulo, e falarei sobre ele, e o articulado. Articulado é o rol de artigos. Lembre-se, o preâmbulo não é o artigo primeiro. O preâmbulo vem antes. Após o preâmbulo é que a gente encontra o artigo primeiro. E na verdade, eu vou chegar nisso já. O primeiro artigo primeiro, que a nossa Constituição tem 2 artigos primeiro, 2 artigos segundo, e assim por diante até o ADCT, né? A gente vai chegar lá. Então, essa é a Constituição binária. Se vocês estiverem fazendo uma prova e vierem a ler um quesito em que a banca, qualquer que seja ela, anuncia que Constituição binária é aquela estruturada pela junção preambular e do articulado, é verdadeiro. Essa junção entre o preâmbulo, e aí tome nota, viu? Ano passado algumas bancas não usaram o nome preâmbulo, né? Usaram o nome pródromo. Algumas usaram proêmio, porque foram expressões que o STF usou na velha DIN 2076 quando julgou a importância do preâmbulo. Eu vou comentar aqui, ok? Então pode ser que na sua prova a gente traga lá grande professor Alexandre Soares na live, meu irmão querido, né? Você sabe que eu sou seu fã, mano. Então a Constituição, Alexandre, ela tem um preâmbulo e ela tem um articulado. E o preâmbulo, parceiro, ano passado foi trabalhado em provas, em questões, não com o nome preâmbulo. Utilizou-se ali ora a expressão pródromo, ora o conceito proêmio, para se falar do preâmbulo. Uma Constituição binária, então eu posso dizer assim, olha o professor de português, meu irmão, se eu estiver falando qualquer besteira, me corrija, fique à vontade, não tem nenhuma vergonha, eu sou humano, falível, posso errar como todo mundo. Se eu cometer qualquer gafe aqui, por favor, me corrija, fique à vontade, tá certo? É um privilégio para mim e para os alunos ter o melhor professor de português jurídico do Brasil na transmissão, tá? Então vamos lá. A gente diz assim, uma Constituição binária é aquela que se estrutura com a junção do proêmio e o articulado, a junção do pródromo e o articulado, a junção do preâmbulo e o articulado. Tudo bem? Beleza. Essa é a Constituição binária. Ao contrário, fica fácil. Qual é a Constituição não binária? Qual é a Constituição não binária? Monopartida, só tem uma parte. É a Constituição que não tem preâmbulo, só tem articulado. Então nós temos 2 tipos de estrutura de Constituição. A Constituição monopartida ou não binária, unitarista, não tem preâmbulo, já começa com um rol de artigos, e as Constituições binárias ou bipartidas, que tem preâmbulo mais articulado. A Constituição brasileira é uma Constituição binária. Qual é a estrutura da Constituição brasileira? Binária, dualista, bipartida, preâmbulo mais articulado. Tudo bem? Me permitam só acender aqui a luz e ligar o vapor aqui, porque como eu tô aqui fora, eu não quis ficar dentro de casa para não ficar, né, ali incomodando. Meus filhos estão brincando e para eles não ficarem incomodando a transmissão. Só que tá frio, aqui em Orlando tá muito frio hoje. Então quando eu ligo aqui, a piscina vaporiza, que eu boto aqui o aquecedor e fica vaporizando, e aqui aquece aqui. Então eu vou rapidinho aqui só ligar para aquecer, que eu tô morrendo de frio para não ter que botar luva e casaco, tá certo? Que aqui eu devo estar... Você liga para mim, amor? Obrigado. Amor, você bota um café para mim aqui? Ainda a piscina está aquecendo aqui atrás. Se eu precisar, eu te peço. Que fico meio começar a suar. Então, chega a dar essa fumaça da boca. Vamos lá. Ligou as duas? Ligou? Tá, pronto. Beleza. E bote 2 saquinhos de adoçante e mexa. Obrigado. Então vamos embora. O que é o preâmbulo e o que é o articulado? Vamos refletir para que a gente não erre na prova.
Vamos lá? Vamos refletir para que a gente não erre na prova? O preâmbulo, ele consiste num texto que sintetiza os valores principais que inspiram as normas constitucionais que aparecerão dentro do articulado. De novo, só me ouvindo, não copia ainda não, só ouvindo. O preâmbulo, ele é um texto que sintetiza, esse texto faz uma síntese dos valores mais importantes que inspiram as normas constitucionais que aparecerão no articulado. Preste atenção. O preâmbulo, guarda o que eu vou falar agora, me escuta com os tímpanos do miocárdio. Me escuta, que isso foi o que mais se perguntou no ano passado. Me escuta. O preâmbulo não tem normas constitucionais. O preâmbulo não abriga dentro de seu texto qualquer norma. Nem norma regra, nem norma princípio. Anotem isso. Isso caiu em várias questões em 2016, em diferentes concursos. O preâmbulo é desprovido de caráter normativo. Então, no Brasil, o que é o preâmbulo? O preâmbulo é um texto, e esse texto... Os meninos já chegaram? Não. Sintetiza o preâmbulo. Você conseguiu fazer reserva do jantar? Se você puder, tente. Tá, toma aqui. Pode fazer, pode fazer. Tá bom. O preâmbulo é um texto que sintetiza o preâmbulo. Peça uma reserva de uma garrafa de Barolo, tá? Isso. Não, senão acaba. Isso. Não. Isso. 2009 para baixo. O preâmbulo, ele é um texto. Não, para harmonizar tem que ser o Barolo. Vá por mim. Não. Isso. Confie. Tô ao vivo. Pagando mico. Vamos lá. Porra, não precisava. Vamos lá. Então, o preâmbulo, ele é um texto que vai sintetizar, todo mundo ouvindo, ele sintetiza os valores mais importantes que inspiram as normas que aparecem no texto do articulado. Então vamos raciocinar para vocês não errarem em prova. O preâmbulo tem normas? Não. O preâmbulo tem um texto. Esse texto nos apresenta o quê? A síntese, a compilação dos valores mais importantes. Que valores? Os valores que inspiraram a geração das normas constitucionais. Mas essas normas estão no preâmbulo? Não. Elas estão aonde? No articulado, nos artigos. Então, na prova, vocês podem levar com tranquilidade e como verdade absoluta. O preâmbulo da Constituição brasileira, conforme inclusive a jurisprudência pacífica do STF, ele não tem caráter normativo. O preâmbulo não tem normas jurídicas. O preâmbulo tem um texto que nos apresenta uma síntese, uma compilação dos valores mais importantes que inspiraram a construção das normas que aparecerão nos artigos. Então, qual é a função do preâmbulo? Qual é o papel do preâmbulo, conforme o STF afirmou no julgamento de um dos habeas corpus mais importantes da sua jurisdição penal constitucional? Qual é a função do preâmbulo? O preâmbulo, ele tem por função orientar a interpretação do articulado. A gente diz que o preâmbulo, ele é um instrumento de hermenêutica, ele é uma ferramenta de interpretação, melhor dizendo, do articulado. O preâmbulo não tem norma, mas ele tem um texto que ensina o que é que inspirou a construção de todas as outras normas. Por isso ele é encontrado por nós como algo útil. Ele é visto por nós como uma ferramenta serviente ao processo hermenêutico. Então, nas provas de vocês, podem levar com tranquilidade. O papel do preâmbulo é ser uma ferramenta, é ser um instrumento de auxílio, de orientação na hermenêutica constitucional. Isso, inclusive, faz parte do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é um dos seus marcos, que é o marco teórico. O marco teórico tem 3 prismas, e um dos prismas é a transformação da hermenêutica constitucional, uma reconstrução, uma remodelação da hermenêutica constitucional. E por essa remodelação hermenêutica constitucional,
calcada, né, num marco teórico do neoconstitucionalismo, surgiu essa consagração de que o preâmbulo é uma ferramenta auxiliar da interpretação das normas constitucionais. Tudo bem? Então, o que é uma Constituição binária? É uma Constituição que tem um preâmbulo e um articulado. A Constituição tem um preâmbulo e um articulado. Tudo bem, meus amados? Bom, o preâmbulo tem normas? Não. Ele tem um texto que apresenta a síntese dos valores mais importantes para impulsionar a construção das normas constitucionais, e sua utilidade é instruir, é orientar e auxiliar a interpretação das normas constitucionais quando necessário aplicá-las na resolução de um caso concreto. Preste atenção. Se o preâmbulo não tem norma constitucional, se não há norma constitucional no preâmbulo, presta atenção, hein? Esse assunto eu vou bater na aula de normas constitucionais, que deve ser na próxima ou daqui a 2 terças-feiras. Se não há norma constitucional no preâmbulo, não se pode falar que uma lei viola o preâmbulo. É por isso que a gente diz que o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade. Anotem isso, porque isso cai nas provas. Caiu não, despencou em 2016. E já tinha sido assim em 2015. Então, tome nota dessa informação, anote nos seus apontamentos, registre isso aí no seu caderninho do Eu Amo Constitucional, desse nosso módulo de 30 horas. Hoje é a primeira de 12 aulas. Tá? Anote, o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade. É dizer, eu não posso, sendo eu, por exemplo, advogado de um partido político com representação no Congresso Nacional, eu não posso ajuizar uma ADI para dizer que a lei número 1000 viola o preâmbulo. Se eu apontar o preâmbulo como parâmetro violado pela lei número 1000 na ADI, a lei número 1000 vai ser objeto da minha ADI, e aí o parâmetro, sendo o preâmbulo, o Supremo vai dizer, não foi apontado o preâmbulo, inadmito a petição inicial, indefiro a inicial. E se você fizer um agravo interno da decisão monocrática ali do relator, o plenário certamente, a turma, o plenário vão dizer a mesma coisa, olha, indefiro a inicial, porque não foi apontado o parâmetro. Se você vir no ADI dizer que essa lei é inconstitucional, diga o que ela está violando, qual é a norma constitucional violada. Você não pode apontar o preâmbulo, porque não existe norma constitucional dentro do preâmbulo. Tudo bem? Então leve nos seus apontamentos, isso foi gabarito de diversos quesitos de prova no passado. O preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade. A última que eu considero aqui fundamental que eu comente para que eu passe para falar do articulado. Rapaziada, poxa, eu tô vendo tantos ex-alunos, vi agora Marina Campos lá de Recife, que fez a segunda fase em tributário comigo, passou, faz a pós em tributário comigo. Um beijo a todos os meus ex-alunos que um dia fizeram exame de ordem e estão aí estudando para concurso, dando raça na advocacia, viu? Vocês são muito queridos, eu sou muito grato ao carinho que vocês têm por mim, mesmo já estando aprovados, continuam aqui assistindo minhas lives. Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio, viu? Se tiver alguém na live que já passou na OAB comigo, um grande beijo, viu? Vi que Vandecinha Portela, Van Portela lá do Rio de Janeiro também, de tributário. Vi que Jefferson de constitucional, que passou comigo em constitucional. Vi que tem vários ex-alunos aí que um dia fizeram prova do OAB comigo. Eu tava levantando minha estatística com Dani, um parêntese. Gente, eu já ajudei mais de 25 mil pessoas a passarem na segunda fase do AB nesses 17 anos, 52 exames de ordem, mais de 20, Adriano aqui do Esquadrão STF, somos todos fortes, segunda fase constitucional, tá vendo? Olha quantos ex-alunos, Kika, caraca, meu irmão, Adriana, Ariel lá de Recife, muitos ex-alunos, muitos, muito obrigado por vocês, mesmo tendo passado no AB, continuarem a assistir minhas lives e a estarem aqui estudando junto comigo. Eu já disse a vocês, né, eu dou aula por sacerdócio, por entender que essa foi a missão que Deus me reservou e é com ela que eu posso transformar a vida de pessoas dentro do meu meio. É essa missão que me motiva, dar aula para vocês, para aprovar vocês e dar a carteira a vocês. Nada me faz mais feliz do que quando eu pego meus alunos lá da segunda fase do AB e no dia da prova os caras chegam de noite rindo de orelha e falam, caraca, Pedroca, você fechou a prova toda de novo, puta que pariu, você deu a peça, deu as questões e passou geral, passou todo mundo, puta que pariu. Não tem felicidade maior no meu coração, é por isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, para aprovar vocês todos, né? Então vamos embora. E agora vai ter mais um aí, meu irmão, com certeza na fé de Jesus Cristo, vem mais um exame aí para aprovar mais uma multidão. Agora a última turma aí eram quase 1000 alunos em constitucional, 1.500 em tributário, e eu tenho certeza, em tributário foi 100% de aprovação, passou todo mundo, e em constitucional vai bater uma aprovação altíssima também. Teve uma galera que deu uma rabiada ali na pegadinha da peça ali da ação civil pública, mas eu acho que vai dar para cima de 90% de aprovação em constitucional. Tributário com certeza passou todo mundo, passou a turma
inteira, todo mundo, eu tenho certeza absoluta que todo mundo passou, foi 100% de aprovação em tributário, né? A prova toda dada no sábado, PQP, só Deus mesmo. Glória a Deus, que o mérito é todo dele, nunca é nosso, para que não pareça que a gente quer se vangloriar. A glória é dada a Deus, é Ele quem permite que a gente possa ser instrumento da vontade e da obra dele no plano espiritual dos nossos irmãos, e a gente humildemente é instrumento serviente para que a obra de Deus se aperfeiçoe. E assim vem na Bíblia: se Deus te deu um talento, use esse talento em nome da obra de Deus para fazer o bem aos seus irmãos que precisam do exercício do seu talento. Vamos embora com muito amor e tranquilidade, com muita humildade e muito respeito. Bom, então, falamos sobre o preâmbulo, e o último ponto que eu colocava é o seguinte: fique esperto, segura as mensagens um pouquinho aí, rapaziada, segura aí as mensagens, segura. Vamos lá, qual é o último ponto? Tá aí um beijo para todos os meus ex-alunos que passaram na segunda fase comigo, tá? Bom, moçada, presta atenção. O preâmbulo, como ele não tem norma, todo mundo comigo agora, ele não precisa ser repetido nas constituições estaduais. O episódio da Constituição do Acre foi um episódio famoso que permitiu ao nosso Supremo Tribunal Federal decidir essa questão. O STF, analisando a Constituição do Acre, quando feita pela primeira vez, né, quando promulgada ali pelo povo acriano, né, no texto originário da Constituição do Acre, né, a Constituição do Acre não falava que o preâmbulo tinha a previsão de estarmos sob a bênção de Deus. Tinha preâmbulo, mas não falava que estava sob a bênção de Deus. Depois foi feita uma emenda à Constituição do Acre e se colocou que estava sob a bênção de Deus, né? Então vejam, para a prova de vocês, o Supremo firmou duas posições julgando o precedente do Acre. O Supremo disse, primeiro, nenhuma Constituição estadual tem que ter preâmbulo. Segundo, pode ter um preâmbulo diferente. Vocês sabiam, ó, o pessoal que está aí no Acre, eu vou dar uma palestra, vou dar um meu aulão de graça aí no Acre. Vou falar sobre isso no final, tá? Eu vou passar 15 dias em março aí no Brasil, vou fazer 15 aulões de graça aí, rodando o Brasil, fazendo aulões de graça, presenciais sem cobrar nada. E eu vou a Rio Branco, já fechei, estarei em Rio Branco. Então, vamos lá, preste atenção todo mundo aqui comigo. No final eu conto todas as cidades que eu vou. Irei a 15 capitais fazer aulões de graça para vocês aí, quando eu estiver aí no Brasil em março. Então, preste atenção, todo mundo. Olha só. O Acre não só é Brasil, como é um dos lugares mais fantásticos do Brasil. Um dos meus melhores amigos, que passa Natal e Ano Novo aqui na minha casa há 3 anos seguidos, é o juiz Dr. Lois Arruda, da 3ª Vara Civil do Acre, de Rio Branco, no Acre, que é um dos homens mais intelectuais que conheço nesse Brasil. Nunca fale que certo lugar não é Brasil. O Acre é Brasil, como qualquer lugar do país, e os nossos irmãos acrianos são tão brasileiros como quaisquer outros. Meu respeito, meu amor ao povo carinhoso e hospitaleiro que mora no Acre. Irei ao Acre com todo o amor do mundo. Bom, então vamos embora, todo mundo, rapaziada. Então, caindo na prova, o que é que o Supremo fez julgando o precedente da Constituição Estadual do Acre? O Supremo disse assim: nenhum Estado é obrigado a, na sua Constituição Estadual, repetir o preâmbulo. A Constituição da República não precisa ser binária. Então, para quem pensou que se trataria de simetria, repetição obrigatória, o Supremo disse não. Eu só falo de simetria, de repetição obrigatória quando eu falo de norma. Não há norma no preâmbulo. Então não existe nenhuma obrigação de a Constituição Estadual ser binária, pelo fato de a Constituição da República ser binária. Então o Supremo disse, as Constituições estaduais não precisam ter preâmbulo. E mais, se o povo, no exercício do poder constituinte, derivado, decorrente, instituidor, quiser fazer uma Constituição Estadual binária colocando um preâmbulo, pode modificar o texto do preâmbulo. Tanto, se vocês estiverem alguém do Rio de Janeiro me assistindo, se você chegar na internet agora, vá lá no site do Planalto e baixe a Constituição Estadual do Rio de Janeiro e compare o preâmbulo da Constituição do Rio com a do Brasil. É diferente, não é igual. Então, o Supremo pacificou duas verdades que caíram em muitas perguntas ano passado. Primeira verdade: uma Constituição republicana sendo binária não vincula a Constituição Estadual a ser binária. Então eu posso ter Constituição republicana, no caso republicana, que é a nossa republicana, tá? Constituição do Estado soberano. No nosso, estou falando Constituição republicana porque nós, no Brasil, somos de governo republicano. A nossa forma de governo é a república. Por isso eu estou falando Constituição republicana, tá? A Constituição do Estado maior, a Constituição federativa, ok? A Constituição do Estado soberano, sendo binária, não vincula a Constituição Estadual a ser binária. Vocês que vão fazer a prova de delegado domingo aí em Goiás, galera que vai fazer o OAB daqui a 60 dias aí no Brasil, caiu na prova que o fato da Constituição do Estado soberano ser binária vincula as Constituições estaduais a serem binárias é falso, é incorreto, não está correto. Isso foi pacificado no precedente da Constituição do Acre. Então eu posso ter Constituição do Estado soberano, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, binária, e Constituição Estadual unitária,
monopartida, ok? E mais, se a Constituição Estadual, que é gerada no poder constituinte derivado decorrente, se a Constituição Estadual for binária, o preâmbulo da Constituição Estadual pode ser diferente do preâmbulo da Constituição da República, ok? Ok. Bom, eu estava falando com vocês sobre estrutura binária, preâmbulo e articulado. Falei bastante sobre preâmbulo. Vamos falar um pouquinho sobre o articulado. A nossa Constituição, ela tem um articulado que se divide. E adivinhe, chuta o que eu vou falar agora. Vamos ver se vocês estão antenados e estão em sintonia com o PB. Vamos ver se a gente está em harmonia aqui. Adivinhem qual é a estrutura do articulado da Constituição brasileira. Ok. Feche no máximo 15, 20 minutos. Vamos lá. Quem manda aqui em casa não sou eu, você sabe disso. Minha natureza jurídica é coisa. A mulher aqui é que manda, meu irmão. Já chegou, me intimou e falou: 15 minutos pra você acabar, porque a reserva para jantar com seus filhos é agora 21h30 lá no Benihana. Então eu tenho que ir pra lá. A gente tá recebendo 2 casais de amigos aí do Brasil. Então eu tenho que vazar. Vamos lá, foco agora total. Então, rapaziada, adivinha qual é a estrutura do articulado da Constituição brasileira? Binária, dualista. PB, o que é isso? Bom, significa dizer o seguinte: os artigos da Constituição brasileira são divididos em 2 partes. Todo mundo comigo agora, tá? Para não errar isso em prova, hein? Aprendendo a estrutura da Constituição brasileira. Tá? Aliás, eu tô falando que é brasileira porque a brasileira é assim, mas existe isso em várias outras constituições de vários outros países do mundo, ok? O que significa falar de articulado binário. Constituição binária com articulado binário. Constituição binária, preâmbulo e articulado. Constituição binária com articulado binário. Preâmbulo, articulado, articulado subdividido em 2 partes. A primeira parte é a que abriga as normas de caráter permanente. As normas permanentes. A segunda parte é a dos artigos que abrigam as normas de caráter transitório. Então, articulado binário é aquele que se subdivide em 2 espectros. De um lado, os artigos com as normas de caráter permanente, e a outro passo, os artigos com as normas de caráter transitório. Tudo bem, rapaziada? Então, por exemplo, quando a Constituição brasileira foi promulgada em 1988, em 5 de outubro de 1988, nós tínhamos no articulado de caráter permanente 250 artigos e no articulado de caráter transitório 70 artigos. Isso naquela época, 5 de outubro de 1988. Nós tínhamos na nossa Constituição o articulado permanente com 250 artigos e o articulado transitório com 70 artigos. Emendas constitucionais foram surgindo e com o passar desses quase 30 anos foram acrescendo artigos transitórios. A gente já passou de mais de 100 artigos no ADCT. Então, nas provas que vocês vierem a realizar, como é que funciona a estrutura do articulado da Constituição brasileira? Binária, estrutura binária. Articulado de caráter permanente e articulado de caráter transitório. Quando o nosso Constituinte quis escrever os artigos que abrigam as normas de caráter permanente e assim o fez, numerando-os de 1 a 250, esses 250 artigos que formam o articulado que abrigam as normas de caráter permanente, atenção, foram divididos em 9 títulos. Quem quiser pegue o índice da Constituição aí, pode olhar. Do título 1 ao título 9, nós elaboramos 9 títulos, cada título com capítulos, seções, subseções. Nós fizemos uma Constituição expansiva, prolixa, analítica, e em 9 títulos, do 1 ao 9, dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado, da organização dos poderes, das instituições democráticas de defesa, da tributação e orçamento, da ordem econômica, da ordem social, das disposições gerais finais. Em 9 títulos, nós numeramos de 1 a 250 essa expansiva, prolixa, né, parte que forma o nosso articulado que abriga as normas de caráter permanente. O 10º e derradeiro, o 10º e último título desses 10 títulos que formam o articulado, o 10º e último título é o que abriga as normas de caráter transitório. O Constituinte praticou esse ato. Ele, após o artigo 250, zerou a numeração e recomeçou do zero. E trouxe o artigo 1º do zero, recomeçando a numeração,
para mostrar que ali era um novo articulado, o qual abrigaria as normas de caráter transitório. Por isso se apelidou e se terminou dando um nome formal, ato dos dispositivos ou das disposições constitucionais de caráter transitório, que a gente resume na sigla ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, tudo bem? Então, como é que funciona a estrutura da Constituição brasileira? Binária, preâmbulo e articulado. E qual é a estrutura do nosso articulado? Binária, articulado permanente e articulado transitório. O articulado permanente tem 9 títulos. O articulado transitório se abriga dentro de um único título, que é o título 10, que é o 10º e último desses 10 títulos que formam, né, o nosso articulado da Constituição brasileira. E é isso que se pergunta nas provas sobre a estrutura da Constituição. Dentro desses artigos, a gente encontra a alma deles, a essência deles. O que é que a gente encontra nesses artigos? As normas. Só que não é hoje que eu vou falar de normas. Eu vou colocar uma live aqui para vocês, deve ser a segunda ou a terceira, só sobre normas constitucionais. Então a gente vai ter uma live só sobre normas. Eu vou explicar para vocês todas as classificações importantes. Normas formal e materialmente constitucionais, normas meramente formalmente constitucionais, normas infraconstitucionais meramente materialmente constitucionais, normas autoexequíveis, normas não autoexequíveis, self-executive provision rules, not self-executive provision rules, na visão de Thomas Coley aqui na Flórida, na UCF, que inspirou José Afonso da Silva a levar para o Brasil a classificação das normas de aplicabilidade diferida e as normas de aplicabilidade imediata, as normas de eficácia contida, eficácia limitada, eficácia plena. A gente fala sobre tudo isso, normas vedatórias, normas de caráter mandatório, normas autoaplicáveis, não autoaplicáveis, tudo isso numa outra live. Dou minha palavra, tá na pauta. O Amo Direito fechou comigo aqui uma parceria de 12 aulas, de 2 horas a 2 horas e meia, algumas com 3 horas, a depender do tema, são 30 horas, cara. Né? Então fica tranquilo que vai ter uma live só sobre normas constitucionais, tudo bem? Então, acho que para estrutura a gente bateu. Vou para elementos, ponto 6. Elementos da Constituição, ponto 6, ok? Galera, não, binária, essa estrutura é apenas articulado. A Constituição é binária. A Constituição é binária, preâmbulo e articulado. As normas estão só no articulado, não tem norma no preâmbulo. O articulado é binário, ok? Articulado permanente, articulado transitório. Tá enxergando a estrutura da sua Constituição? Agora, vamos fazer aqui, entre eu e vocês aqui uma reflexão. Como a gente sofre na faculdade, né? O que é que custava ter ensinado isso pra gente? E a gente sai da faculdade sem saber isso. É triste, não é? Mas levanta a tua cabeça, enche teu peito de garra e pensa que nunca é tarde para começar. Eu tenho uma frase que está dentro de um quadro que fica no meu quarto, lá no Brasil, na minha casa no Brasil, na minha casa aqui na Flórida. E lá no meu quarto tem um quadro com a frase que diz assim: nunca é tarde. Aí vem embaixo, o que é que nunca é tarde? Primeiro, nunca é tarde para andar com Deus. Segundo, nunca é tarde para andar com os livros. Terceiro, nunca é tarde para perdoar. Quarto, nunca é tarde para amar. Quinto, nunca é tarde para recomeçar. Sexto, nunca é tarde para acreditar. Sétimo, nunca é tarde para querer vencer. Oitavo, nunca é tarde para saber sorrir. Cara, nunca é tarde para começar a dar as mãos a Deus, a dar as mãos aos livros e a querer construir uma carreira de sucesso. Todos podemos, sem exceção. Eu posso, vocês podem, todos podem. Tudo começa com a escolha que vem do coração da gente. A gente olhar para Deus, agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo privilégio de coabitarmos nesse plano terreno, agradecermos pela nossa saúde, pelas oportunidades, pelo nosso estudo, num país que muita gente sequer é alfabetizada, e a gente escolher vencer e honrar a escolha que Deus fez de nos colocar aqui. Todos os dias eu me ajoelho para Deus e falo: Pai, muito obrigado por me dar saúde, força e mais um dia. Eu vou honrar a história de sucesso que o Senhor escreveu para mim. E todas as vezes que pessoas disseram para mim que eu não teria sucesso, todas as vezes que os grandes obstáculos que fazem parte da caminhada da vida de qualquer ser humano se ergueram na minha frente, eu preferi escolher acreditar que eu era capaz, que minhas dificuldades não eram maiores que minhas capacidades, que o plano que Deus escreveu para mim teria sim, no meio do caminho,
os momentos em que eu teria que enfrentar as adversidades, os obstáculos, né, as montanhas, as cobras e serpentes, os cacos de vidro, as ferradas nas costas, as traições, as covardias, mas seria a minha escolha seguir em frente e lutar pelos meus sonhos. A vida é uma só, não tem bis, não tem replay, você tem que fazer valer a pena. O estudo é um caminho libertador. Eu escolhi, quando eu me formei em Direito em 2001, que através dos estudos eu ia proporcionar a mim, a meus filhos, que eu viria a ter, e hoje os tenho, os dois, Laís e Pedrinho, a meus pais, que ainda são vivos, a esposa que eu escolhesse para com ela construir a minha família, aos meus amigos que estivessem ao meu lado, vencer e ter uma vida plena. E o estudo seria o caminho. E vem dando certo. No começo, só plantava. Depois foi chegando a fase que eu continuei plantando e comecei a colher. E hoje chega uma fase que eu continuo plantando, porque a gente planta sempre, mas já colho muito mais. E se você fizer exatamente como eu fiz, ou melhor do que eu fiz, tirando o casaco e botando casaco, nossa filosofia é Karate Kid, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, não parando nunca, um tijolinho a cada dia e todo dia mais um tijolo, com paciência, com persistência, com garra, com humildade, você também vai chegar lá. E você vai ver que a vida é um ambiente que tem sim momentos de aflição, de lamúria, de covardia, de injustiça, mas a vida é um palco que permite aos artistas que têm alma de guerreiros saborearem os melhores sonhos, desfrutarem dos melhores sorrisos e conhecerem as mais belas maravilhas que Deus prepara para o espírito humano. Tenho certeza que se vocês seguirem em frente, forem fortes o suficiente, nunca abrirem mão da crença que vocês, como filhos de Deus, são pessoas que nasceram para vencer, vocês vão chegar lá. Pode ser que dure mais tempo para alguns, que demore um pouco mais para outros, que passem-se por mais caminhos de dor, por mais espinhos, mas todos podem chegar, tenho certeza. Tudo bem? Bom, posso fazer um pedido a vocês? Eu vou fazer um sorteio daqui a pouco no meu Instagram. Anotem aí meu Instagram. Meu Instagram é Pedro Barreto Portal F3. Anotem aí, Pedro Barreto Portal F3. E sabe o que eu queria ouvir de vocês? Eu queria fazer... Segure um pouquinho, que senão vai travar. Já está piscando a tela para mim, vai travar a transmissão. Segure um pouquinho, rapidinho aí a transmissão. Segure um pouquinho aí. Eu queria fazer um pedido a todo mundo que tá na live. Eu tenho 10 minutos para acabar a live aqui e bater esses pontos finais. Eu queria fazer um pedido a todos vocês que estão aqui na live. E se vocês puderem acatar o meu pedido, eu vou ficar feliz. Eu vou chegar agora, quando acabar essa live, exatamente quando acabar, eu vou fazer um vídeo para agradecer a vocês que se dispuseram humildemente a ficarem aí me assistindo. Eu vou fazer um vídeo e vou postar no meu Instagram. E o que é que eu queria pedir a vocês? Se vocês puderem, deixem um comentário para mim, criticando, sugerindo, agradecendo, falando o que vocês sentirem no coração de vocês. Eu quero ter o feedback. Então eu queria pedir a todo mundo, tem mais de 500 pessoas agora aqui me assistindo ao vivo. Se vocês puderem, deixem um comentário para mim, lá no meu Instagram pessoal. Eu vou fazer um vídeo de 30 segundos para agradecer, porque gratidão é algo que nunca pode faltar no coração do ser humano, não é? E se você está aí me assistindo, cara, com humildade, com um caderno na mão, eu tenho que lhe agradecer, cara. Sou eu que devo gratidão a você, porque você está me dando a chance de exercer o meu dom e fazer o que eu amo, que é ensinar. Então eu vou deixar um vídeo lá no meu Instagram, Pedro Barreto Portal F3. Se vocês puderem fazer um comentário, eu agradeço. E tem algo que é muito importante para o meu trabalho. Se vocês puderem fazer algo para ajudar o meu trabalho, me ajudaria muito. No Instagram do Amo Direito. Lá no Instagram do Amo Direito, onde tem a foto dessa aula, se vocês puderem chegar lá e comentarem. Quem gostou, fala que gostou. Quem não gostou, fique à vontade para sugerir, para criticar construtivamente. Eu vou estar com humildade, recebendo as críticas feitas com amor, construtivamente. Então, se vocês puderem, é importante para o meu trabalho, até para que o Amo Direito veja essa harmonia que a gente tem aqui nas aulas, sabe? O Amo Direito é a comunidade que hoje tem um Instagram de 500 mil de seguidores. Então, para mim, porra, que sou um brasileiro lutador, que tem um cursinho que é meu e de minha mulher, a gente vive numa empresa pequenininha. Eu mato um leão por dia, eu e minha esposa. O Portal F3 é uma sociedade familiar, eu e minha mulher. E a gente se doa de corpo e alma de domingo a domingo junto com vocês. Então, para mim, se vocês quiserem me ajudar de alguma maneira, cheguem lá no Amo Direito, no Instagram do Amo Direito, e deixem um comentário. Pô, professor, a primeira aula foi bacana, vou esperar a segunda semana que vem, foi legal. Marque seus amigos, indique a seus colegas, tá certo? Essa é a forma que você tem de gratuitamente me ajudar. E com muita humildade eu peço a vocês que, se for de bom coração e não causar qualquer tipo de transtorno ou aborrecimento, não for atrapalhar a vida de vocês, deixe um comentário lá no Amo Direito, o que vocês acharam da aula. E no meu Instagram também, para que eu possa ler na hora que eu estiver jantando com minha família, ler para os meus filhos, para que o Pedrinho e a Laís possam ver a importância do trabalho,
do pai deles perante essa comunidade de pessoas tão esforçadas e batalhadoras que escolhem não sucumbir à crise ética que o país atravessa e, apesar de tudo que a gente vem assistindo no Brasil, escolhem vencer de maneira honesta e através dos estudos. Quando eu vejo pessoas como vocês, eu me emociono, porque eu me recordo da minha época que eu estava me formando, há 17 anos atrás, e virava madrugadas estudando, caçando aula, caçando, né, um conteúdo para poder me aprimorar, para 15, 20 anos depois eu poder ter o que hoje eu tenho. Vocês me emocionam muito. Muito obrigado, viu? Então, ó, meu Instagram tá divulgado aí, tá certo? Pedro Barreto, Portal F3. Se tiver alguém... Cara, eu tava com 69.900 seguidores no Instagram. Sabe menino pequeno, quando fica esperando um presente? Eu tô ali esperando chegar a 70 mil seguidores, rapaz, pra ficar tão feliz. Quem sabe hoje meu Instagram chega a 70 mil seguidores. Falta tão pouco, né? Quem sabe vocês me ajudam a chegar a 70 mil seguidores no Instagram, né? O Periscope já passou de 70 mil. Meu Periscope é esse aí, ó. Eu vou entrar agora aqui, tá certo? Se tiver algum amigo que não me segue no Periscope, né, vou fazer um convite, tá certo? Para que vocês sigam. Amanhã eu começo as 300 dicas, correto? Amanhã é o dia que começam as minhas 300 dicas. Todo dia, 5, 10, lá no meu Periscope. Então, se tiver alguém aí que ainda não segue meu Periscope, é esse aí, ó, Pedro Barreto PB, que tem esse bonequinho aí do Super-Homem, tá certo? Eita, será que tá travando? Acho que travou, né? Será que travou, pessoal? Tomara que não, vamos lá. Não, então, beleza, ó. Esse aí sou eu, ó, que entrou, Pedro Barreto PB. Eu tô tentando digitar aqui, não tô conseguindo. Não tá me dando a chance de digitar, não. Então, meu Periscope é Pedro Barreto PB, tá certo? E amanhã eu começo as 300 dicas. Vou começar de dia, hein? Eu aviso no meu Instagram o horário, mando nos grupos do WhatsApp e aviso, tá certo? Vamos fechar aqui a nossa pauta? Vamos lá, eu tenho 5 minutos. Vamos lá. Ponto 6. Elementos da Constituição. Elementos da Constituição. Ponto 6. Elementos da Constituição. Gente, José Afonso da Silva desenvolveu uma teoria que vem caindo absurdamente nos concursos. José Afonso da Silva, ele olhou para a Constituição e analisou o perfil das normas constitucionais que estão no articulado. E aí o que José Afonso da Silva fez? Tá certo? Vamos lá, então segura agora as mensagens. Segura as mensagens, todo mundo, segura as mensagens. O que José Afonso da Silva fez? José Afonso da Silva, ele olhou para todas as normas constitucionais que estavam ali na parte dogmática, na parte orgânica, e resolveu dividir os artigos em blocos, que ele foi chamando de elementos. É como se ele pegasse a Constituição num quebra-cabeça de 5 peças. E ele disse assim, olha, a Constituição é formada por 5 elementos. E aí, toda norma constitucional vai se enquadrar em um desses 5 elementos. O que vai determinar se certa norma constitucional fica no elemento A ou no elemento B é o perfil que essa norma constitucional tem, a finalidade que ela tem, o que é que ela quer proteger, para que ela serve. Então, olhem que interessante. O professor José Afonso, do alto de sua genialidade, do alto de sua sabedoria, visivelmente diferenciada, um gênio, né, a quem todos nós temos que ter muita gratidão, porque colaborou demais para a construção do direito constitucional brasileiro. José Afonso, ele veio e disse assim, olha, as normas constitucionais devem ser distribuídas em 5 caixinhas, que ele chamou de elementos da Constituição. E ele criou uma teoria dizendo que a Constituição é formada por 5 elementos. E aí o que eu vou pedir a vocês? Que anotem o nome dos 5 elementos para que eu explique quais são cada um deles, tá certo? Então anotem aí, tá? O nome dos 5 elementos, vamos lá? Vou chamar no singular. Elemento orgânico, vamos lá. Elemento orgânico. Elemento limitativo, elemento limitativo, elemento socio-ideológico, tudo junto, elemento socio-ideológico, elementos formais de aplicabilidade, elementos formais de aplicabilidade. Eu vou repetir para quem não pegou, segura aí.
e elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional, ok? Então nós temos 5 elementos: elementos orgânicos, elementos limitativos, posso falar no singular ou no plural, o elemento como conjunto, ou os elementos como cada norma que está dentro do conjunto, ok? Elemento lato sensu formado pelos elementos stricto sensu. Então, elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos formais de aplicabilidade e elementos de estabilização constitucional. Pegaram o quinteto? Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos formais de aplicabilidade e elementos de estabilização constitucional. Antes que eu explique, esse cara que botou eu, aqui, PB, esse aí sou eu, bonequinho aí do Superman. Quem não seguiu meu Periscope ainda, é só clicar em cima, tá certo? PB, aqui, só bota o dedo na tela, clica aqui em cima da mensagem e passe a seguir, tá certo? Eu, aqui, pronto. Aí, consegui entrar aqui agora, beleza? É só clicar em cima que vocês podem seguir o meu Periscope, tá certo? E aí a gente passa também a conviver a partir de amanhã nas lives do meu Periscope também. Todo dia vão ter de 5 a 10 temas, variando: civil, processo civil, consumidor, administrativo, tributário, constitucional, direitos humanos, todas as matérias que eu ensino. E para a galera do AB, ética também, tá certo? Todo dia vai ter live, 5, 10, 15 dias, ok? Aqui, PB, esse, eu, aqui, ok? Vamos embora. Bom, o que são, qual é o perfil desses elementos? Qual é o perfil desses elementos? Quem puder aí, se vocês puderem, compartilhe essa transmissão, convidem os seguidores, quem puder, convide para informar que teve essa aula, mesmo já estando acabando, porque quando você convida, não aparece para todo mundo que te segue não, o Periscope limita, o Twitter limita. Isso aí que Lu tá fazendo, Kel Castro, Nandinha lá de Cuiabá, Edu lá do Rio, Neide, Rick, né? A galera toda tá aí, Rafa, Carlinha, Liane, todo mundo, Rafão, Pati, Rose, querida demais, Léo Novak, né? Camilinha, linda lá de Aracaju, Loli de Manaus, compartilhem a transmissão, convidem os seguidores, porque aí a galera vai ficar sabendo que teve essa aula, e aí depois eles podem assistir. Vamos lá, vamos ser bem objetivo agora. O que são esses 5 elementos? Elementos orgânicos estão atrelados à parte orgânica da Constituição. Elementos orgânicos são aquelas normas que promovem a organização do Estado, dos poderes e do governo. Então, o que são os elementos orgânicos? São as normas que recaem sobre a parte orgânica do objeto da Constituição. Então, José Afonso olhou para o objeto da Constituição e disse: existem várias normas aqui promovendo a organização do Estado, do governo e dos poderes. São as chamadas normas que formam os elementos orgânicos. Então, se cai na prova de vocês o que são os elementos orgânicos constitucionais, são as normas que organizam a parte orgânica do objeto da Constituição. São as normas que disciplinam o Estado, os poderes e o governo, ok? O que são os elementos limitativos? Os elementos limitativos não são as normas que organizam o Estado, o governo e os poderes. Os elementos limitativos são as normas. Os elementos limitativos são as normas que disciplinam os princípios e os direitos fundamentais, ok? As normas que disciplinam os princípios e os direitos fundamentais. Então, tome por exemplo aí, bote um exemplo de elementos limitativos. Anote aí, artigo 170 da Constituição. Não, desculpe, 170 não, esquece, não bota 170, desculpa, 170 não, 170 não, vamos lá. O 170 vai desmembrar para os sócios ideológicos. 150, obrigado, Artuzão. Obrigado, dá tilt no final da aula. Ainda bem que eu consertei ao vivo, né, para não ter que fazer uma errata. Então, artigo 150, os princípios e as imunidades tributárias, ok? Artigo 5º da Constituição, né? Os incisos que abrigam direitos individuais e coletivos, direitos da primeira família, ok? Então, coloca aí
o artigo 14 da Constituição, que consagra direitos políticos. Artigo 14 da Constituição, que consagra direitos políticos, ok? Estamos juntos? Maravilha? Maravilha. Para os elementos orgânicos, anote aí artigo 92, que determina quais são os órgãos do Poder Judiciário, artigo 92, ok? Artigo 84, que estabelece, competências privativas do Presidente da República, ok? Artigo 84, que estabelece competências privativas do Presidente da República. Artigo 18, que apresenta a organização dos entes políticos da Federação. Artigo 18, ok? Então, esses são exemplos de artigos que abrigam normas que se enquadram no que José Afonso chamou de elementos orgânicos. Então, eu tenho os elementos orgânicos, os elementos limitativos. Os elementos socioideológicos são uma variação, uma especialização dos elementos limitativos. Os elementos socioideológicos são uma variação, uma especialização, um aprofundamento dos elementos limitativos. José Afonso da Silva chamou de elementos socioideológicos aquelas normas que vieram proteger, disciplinar, organizar os direitos humanos de terceira dimensão, direitos econômicos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, de novo, José Afonso da Silva chamou de elementos socioideológicos aquelas normas que vêm proteger os direitos humanos de segunda dimensão, os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, José Afonso da Silva chamou de elementos socioideológicos as normas constitucionais que vêm proteger direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Por exemplo, o artigo 1º, inciso 4 da Constituição, o artigo 1º, inciso 4, quando diz que é um dos fundamentos da República o valor social do trabalho e também o valor social da livre iniciativa, ele está consagrando elementos normativos socioideológicos. Valor social do trabalho e da livre iniciativa vem com a segunda dimensão dos direitos humanos, ok? Bom, quando eu cito o artigo 6º da Constituição, consagrando direitos sociais, José Afonso diz que é um elemento socioideológico. Quando eu chego lá no título 7 da Constituição, Ordem Econômica, artigo 170, e consagro nos incisos os princípios da atividade econômica, os princípios da ordem econômica, eu tenho elementos socioideológicos. Quando eu chego no título 8 da ordem social constitucional, eu tenho elementos socioideológicos. Quando eu tenho o capítulo da educação, o capítulo da saúde, o capítulo da previdência, o capítulo da assistência, eu tenho elementos socioideológicos. Então, os elementos socioideológicos são aqueles que abrigam as normas, que organizam, que protegem os chamados direitos humanos de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais. Quando eu pego o artigo 216, o 216 dígito A, quando eu falo de cultura na Constituição, eu estou falando de elementos normativos socioideológicos. PB, por que o nome é esse? Eu também tenho uma crítica a esse nome, socioideológico, mas é o nome que José Afonso da Silva deu. Entenderam, meus amados? Então, é o que ele chamou de elementos socioideológicos. E nas provas esse é o gabarito. Faz parte do rol de elementos socioideológicos aqueles artigos que consagram as normas que protegem os direitos de segunda dimensão. Estou finalizando, vamos. Que são as normas que protegem os direitos econômicos, sociais e culturais, ok? O que seriam, meus amigos, os elementos formais de aplicabilidade? Os elementos formais de aplicabilidade são aquelas normas que estão na Constituição para ensinar como que se aplicam outras normas. São normas que estão ali formalmente na Constituição com o papel de ensinar como que se aplicam, como que se fazem outras normas. Então, por exemplo, quando eu pego lá os 4 parágrafos do artigo 5º, eu tenho parágrafos abaixo dos 78 incisos do artigo 5º. Quando eu chego lá, eu percebo que a Constituição nos ensina que normas que versem sobre direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Normas que versem sobre direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Então, quando eu falo que o Constituinte escreveu um parágrafo para dizer que normas que versam sobre direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, José Afonso disse que isso é um elemento formal de aplicabilidade. É uma norma que é feita para ensinar como que se aplica uma outra norma. Tudo bem? Então, norma que ele chamou de norma que abriga um elemento que ele chamou de elemento formal
de aplicabilidade. O que seria, por fim, elemento de estabilização constitucional? Vanessinha Portela, advogada tributarista que passou comigo na segunda fase em direito tributário. O que seria o elemento de estabilização constitucional? Todas as normas que José Afonso entendeu que estão na Constituição para proteger a federação no momento de crise e a Constituição quando está sendo violada. Elementos de estabilização constitucional são as normas que se propõem a proteger a federação e a própria Constituição. As normas que se propõem a proteger a federação quando ela está diante de uma crise institucional. Por exemplo, as normas que organizam o estado de sítio, o estado de defesa, a intervenção. As normas lá que estão na Constituição cuidando das instituições de defesa. José Afonso disse, quando eu tenho normas que protegem a estabilidade da federação, as normas que autorizam excepcionalmente, dentro das regras ali colocadas, a intervenção federal, a intervenção nos estados, quando eu declaro ali as normas que preservam e que protegem a possibilidade de decretação de um estado de defesa, de um estado de sítio, ele fala que são elementos de estabilização constitucional. Eu estou protegendo a federação. Mas eu posso ter a norma para proteger a própria Constituição. E ele diz, por exemplo, quando eu falo do artigo 60, permitindo emendas constitucionais para reformar formalmente a Constituição, mudando a Constituição para que ela possa se adequar às transformações consuetudinárias e eu atualize a Constituição para que ela não perca a sua contextualização com a realidade, eu falo que o artigo 60, ao permitir emendas à Constituição, reformando a Constituição, poder constituinte derivado reformador, fazendo alteração formal da Constituição para mantê-la atualizada à nova sensibilidade do povo, que pela evolução dos costumes exige transformação da Constituição, não necessariamente pela mutação, pelo poder constituinte difuso, eu falo que é um elemento de proteção da Constituição, para que a Constituição não envelheça, não perca a sintonia com a sociedade e com a realidade vivida, sentida, aurida pelo povo. A norma do artigo 60 para José Afonso é a norma de estabilização constitucional. Quando José Afonso fala das competências do STF, as competências originais do Supremo, ele diz que são normas de estabilização constitucional. A Suprema Corte existe para proteger a estabilidade da Constituição. Não é por acaso que a gente consagra no Brasil o modelo de controle abstrato de constitucionalidade concentrado no Supremo, para que o Supremo, exercendo a jurisdição abstrata constitucional, proteja a Constituição quando ela é atacada. E aí surgem os mecanismos como a ADI, a ADO, a ADC, a ADPF, as ações que impulsionam o controle abstrato, o processo objetivo, para proteger a estabilidade da Constituição, para que ela não sucumba a ataques frontais a ela. Então, essas são as normas que José Afonso da Silva chama de normas de estabilização constitucional, ou o elemento, ou os elementos de estabilização constitucional. Gente, eu tenho que encerrar a live, não tenho como continuar. Eu vou botar agora um vídeo rápido no meu Instagram. Eu queria um comentário de vocês para que eu leia para os meus filhos no jantar. Se quiserem deixar um recado para eles, Pedrinho e Laís. Pedrinho tem 9 anos, Laís tem 7. Deixem uma mensagem para eles no vídeo que eu vou postar agora no Instagram. Lá no Amo Direito, se vocês puderem, deixem um comentário falando o que vocês acharam da aula de hoje no post do Amo Direito. Para mim é muito importante, porque o Amo Direito vai ter o termômetro de o que foi essa primeira aula de 12 que a gente vai fazer. É importante o feedback do público, e vocês são os mais leais aí para darem um comentário. Vocês viram a aula, tudo bem? Então, vou fazer um sorteio mais tarde no meu Instagram de uma bolsa de 100% para a galera que vai fazer o exame da OAB, do coaching exame de ordem. Uma bolsa de 100% vai ser sorteada mais tarde, lá para meia-noite, meia hora da manhã, daqui a pouco, lá no meu Instagram. E vou sortear a minha isolada de direito constitucional, ok? Vou sortear uma bolsa de 100% do meu modo de constitucional. Amanhã tem live por volta de meio-dia aí no Brasil, começando as 300 dicas no meu Periscope. Então amanhã tem live começando as 300 dicas no meu Periscope. Obrigado por tudo, que Jesus abençoe vocês. Deixa eu correr pro braço dos meus filhos, da minha esposa, que eu tenho um jantar agora, eu tô no limite do horário, tá bom? Um beijo. Fiquem com Jesus de Nazaré, porque Ele é o maior de todos. Que esse Deus maravilhoso, misericordioso, do alto de sua grande bondade, consagre o caminho de vocês como um caminho de muito sucesso, e que a aprovação seja um justo resultado, fruto do merecimento, construído com muita dedicação, muito estudo, muita superação, porque é assim que se vence na vida. Valeu, galera! Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima live, amanhã no meu Periscope. Será que travou agora? Acho que travou, né? Acho que agora travou.
Vamos, Lu. Tá, eu tô tentando fechar aqui a live aqui pra gente... Não consigo fechar.